palmadas podem aumentar chances de mau comportamento dos filhos. E aí, mimimi ou realidade difícil de aceitar? Bater ou não bater? O Elas por Elas de hoje não vai deixar vocês mamães sozinhas nessa. Vamos juntas entender o que é melhor na criação dos nossos filhos. Não sai daí que o programa tá só começando. Será que palmada é sinônimo de boa educação? É a melhor forma de colocar limites? Esse questionamento virou alvo de reflexão de muitas mulheres e até hoje ainda gera dúvidas por aí. Por isso, a palmada virou tema do Elas por Elas de hoje. E para nos ajudar com vários questionamentos, trouxemos aqui para o estúdio a psicóloga Lavínia Lins. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bárbara. É um prazer e que bom que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão polêmico e divide opiniões, né? Verdade, divide opiniões. Conversando inicialmente com minhas colegas de trabalho aqui, já ficamos bem divididas. As que concordam, as que defendem, as que condenam. E a gente poderia afirmar que a gente está num momento aí de transformação desse pensamento, porque nossas avós, nossas mães sempre chegam com aquele senso comum, Lavínia. Eu bati, eu apanhei, tô aqui viva, tá todo mundo criado, não tem problema nenhum, são homens de bem, mulheres de bem, e aí? Eita, é bem complicado. Essas frases são bem recorrentes, né, Bárbara? O curioso é que, qual é o conceito de estar bem? A gente precisa começar a questionar o estar bem, porque a gente que trabalha com a psicologia, sobretudo com a psicologia clínica, que recebe as pessoas e faz essa escuta mais aproximada, cuidadosa, a gente percebe que tem umas vírgulas aí. Não é bem nessas assim, orações. não é bem assim. A palmada, ela tem uma construção social, né? Se a gente for resgatar a história, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles ficaram muito chocados com a maneira como os índios criavam seus filhos, sem palmadas. Já a cultura, né, trazida de fora era uma cultura da palmatória, da repreensão, da punição. E aí isso vai sendo, né, reproduzido com o passar do tempo, e tudo que é reproduzido acaba sendo, se muito repetido, naturalizado. E aí é por isso que a gente ainda tem essa cultura, mas sim, estamos em processo de transformação, de transição, e que bom, porque a gente tem a oportunidade de refletir, né? Isso. O que a gente está fazendo, e se tornam ciclos realmente repetitivos. Repetitivos e sem danos. Não dá para ficar. A gente percebe que os danos existem sim, e eles começam a aparecer. Sobretudo porque a psicologia é uma ciência, relativamente falando, nova, né? Então a gente não escutava as pessoas como tinham aquilo naturalizado, também não entendiam eventualmente os impactos e os danos causados. Em razão, a gente fala da palmada em específico, mas tem toda uma questão por trás, não é, entre aspas, só a palmada, né? Tem todo um ato, muitas vezes, de violência que é naturalizada por meio desses recursos, a palmada sendo um deles. Então, a gente vem escutando as pessoas e vem percebendo que essa conjuntura é muito prejudicial, e há dados científicos, além, né, dessa escuta que a gente faz, cada um e cada uma nos seus consultórios, que apontam que esses dados são importantes, que a gente deve encontrar outros recursos para poder lidar com o desafio da criação de filhos e filhas. Lavínia, agora a gente vai ouvir o que é que o pessoal, né, tá pensando em relação à palmada. Vamos lá. Quem é a favor, quem é contra. E como sempre, a gente conta com a nossa queridíssima repórter Letícia Reis para dizer o que é que esse povo tá pensando, Letícia. Oi, Bárbara! O Elas por Elas está aqui no shopping da capital alagoana e veio fazer uma pergunta para as mamães e para os papais. Vocês acham que bater é educar? Naturalmente que não. Hoje, com as tecnologias, com a aproximação da gente, com os filhos, muito embora na minha época, na época de mim jovem, antes da adolescência, na época que a gente chamava época do carrancismo, os pais da gente batiam na gente para corrigir algumas travessuras nossas. Mas hoje
com 73 anos de idade, acompanhei a evolução. Eu tenho o privilégio de ter uma filha hoje de 5 anos de idade e não bato nela, mas falo sério com ela, falo duro com ela, para ela entender o que está errado e o que está certo. De forma alguma, acho que tudo tem que ser resolvido na conversa, tudo é a confiança. E você? Também não, nunca. Bater, jamais. A gente conversa muito com ela. Confiança Tudo, tudo é na base da conversa. Dominique, as mamães batem em você? Não, Elas conversam com você quando você faz alguma coisa errada? não, sim. Não, de forma alguma. Como você resolve as coisas com seus filhos? Com diálogo, dando exemplos, ensinando o que é certo e o que é errado. Até porque bater nunca vai ser a melhor solução. Depende. Palmadas com amor, com carinho, é imprescindível. Agora que no meu caso, o tempo mudou, né? No meu caso, lá em casa, meu pai e minha mãe, 6 filhos. E todos 6, se não tivesse apanhado, eu acho que teria seguido outro rumo. Um rumo que nós seguimos, a minha mãe era psicóloga, era tabica, era uma mangueira. E todos 6 são gente de bem, graças ao meu bom Deus e graças às tabicadas que minha mãe deu no passado. Isso agradeço e trago para comigo. Então, é imprescindível em alguns momentos. Agora, espancamento, jamais. Bater para espancar, bater desproporcional, é hediondo. Eu não costumo bater nele, não. Mas quando eu falo, muitas vezes eu dou uma palmadinha, só para ele sentir, mas não é bater para machucar, não. Não, bater não leva só a quando ele crescer, ser um homem ou uma mulher violenta. É isso que eu acredito, que o diálogo realmente o tirar certas coisas que gosta, para poder eles entenderem que é preciso educar, é preciso, né, ter disciplina. Então, abater não vai resolver. No momento até que vai, mas amanhã vai ser uma criança, principalmente os homens, né? Que hoje a gente vê a violência, né? Que eles fazem. Então, acho isso vem consequência da infância. Não, eu acho que não é nem a melhor forma de maneira alguma, acho que nunca. Eu acho que a conversa, sempre em primeiro lugar, e dependendo da idade, digamos, se for criança, tal, castigo, tem, né, meio ensinar o comportamento. Eu faço psicologia também, então, assim, eu acredito muito nisso, no comportamento, né, de incentivar. Dependendo, como eu te disse, dependendo da idade, um castiguinho, adolescente, conversa, eu acho que sempre vai ser a melhor opção. Bárbara, opiniões bem divididas por aqui. E você aí no estúdio e a nossa entrevistada, o que vocês acham? Bater é educar? É com você aí no estúdio, Bárbara. Letícia, fiquei assustada com as tabicadas, viu? Eu não levei nunca nada, nem uma palmadinha de leve, eu nunca levei. E eu acho que funcionou comigo, viu? Tô aqui. Que bom! Que bom! Nossa, é assim, é curioso, né? Como a gente, entre aspas, romantiza a ideia de que a palmada foi a referência para a boa educação que a gente considera que tem. Certamente outros elementos aí nesse processo são muito significativos para implicar uma pessoa que considere que está bem criada, que vive com tranquilidade. A palmada não só não é legal no sentido subjetivo, como não é legal no aspecto jurídico, né? A gente precisa considerar que existe uma lei, né, 13.010 de 2014, a lei da palmada, que conta que nenhuma criança nem adolescente deve ser submetida a um processo de educação em que haja algum tipo de violência ali em desfavor dela. Então, nem é legal num aspecto nem no outro da palavra. Além disso, e assim, eu achei as falas super interessantes e que bom que as pessoas têm se conscientizado de que a palmada não é um meio de educação, é que existe um reflexo. A palmada, ela tende a implicar um medo, um temor. E medo e temor, em geral, a gente perde. É o que eu não quero com a minha filha. Eu tenho uma filha, gente, de 2 anos. E muitas vezes eu me vi já, eu estava falando com a Lavínia aqui, perdendo a paciência
e chegando a quase lá as vias de fato de batê-la, né? Mas quando eu paro para pensar o que isso causa na minha relação com a minha filha, que eu quero construir, que é uma relação de respeito, uma relação de entendimento, discernir o que ela está fazendo, ter consciência de que aquilo é errado, por que é errado, o que vai causar na vida dela. Então, é bem nesse caminho, eu acho, do temor, você termina causando uma relação de medo mesmo. Exato, e isso vai refletir, a tendência é que isso reflita na atitude dessa pessoa, como eu consigo resolver os meus conflitos a partir da violência. Então, eu fazendo isso, eu automaticamente, vamos dizer assim, desperto na mente dela esse tipo de raciocínio para as coisas que ela vai encarar na vida, Exatamente. Né? Afinal de contas, a criança, ela funciona na interação com esse ambiente, né? Pensando as pessoas com as quais ela se relaciona, né? Todo o ambiente em que ela está inserida. Então, se o ambiente diz para ela que diante de um conflito, a resolução é a partir de uma palmada, leia-se de algum tipo de violência, acabou. Essa vai ser a referência que ela vai ter pro resto da vida. E aí, algumas pessoas dizem, não, isso é sinônimo de força, né? A pessoa que sabe se defender. Não, isso é sinônimo ao contrário, de uma falta de capacidade de resolução. Inclusive porque na vida, diferentemente de uma palmada, que a gente pode dizer, uma palmadinha, né? Assim, qual é o nível? Né? Num amanhã, a gente não tem como garantir que a criança que vai no desenvolvimento crescendo vai entender o limiar de dor, né, do que fere ou não a outra pessoa, e a gente precisa ter esse cuidado. O que a gente está transmitindo para a nossa criança, sobretudo, é que a gente também não está bem com os nossos afetos. A gente não está bem no sentido de não sei controlar também o que eu sinto. Logo, como eu vou exigir da criança que ela saiba, né? Então na hora que você estiver com o seu amiguinho e ele falar alguma coisa, tenha cuidado, você tem que conversar, mas aí quando está em casa, a criança que está ali num processo de aprendizagem, que não sabe nada, que é uma esponjinha que está ali aprendendo com você, recebe a informação por meio do ato que bater é um caminho. E aí ela vai bater e vai continuar multiplicando isso. Gerações e gerações aí, né? Replicando o comportamento. Exato. E eu ouvi muitas coisas assim, isso aí é mimimi, faz mal, não tô falando de espancar, né? As falas mais comuns que eu ouvi quando eu conversei sobre o assunto, porque eu sempre venho amadurecendo. Quando a gente define o tema do programa, eu venho amadurecendo, ouvindo, lendo e pesquisando. E eu ouvi demais isso. Isso aí é mimimi. Isso aí é frescura também. A pessoa não poder dar nem um tapinha, tem disso também, da intensidade, de como é feito, ou realmente não, a gente deve sim condenar a palmada, deve ser excluída da nossa vida, porque assim, a gente também não está aqui para dizer como cada um deve criar seus filhos, cada um tem suas maneiras, mas dentre essas maneiras, a palmada deve ser excluída realmente? Olha, a gente recomenda fortissimamente que a interação e a comunicação com a criança seja livre de toda e qualquer violência, né? Perfeito. É muito complicado, no aspecto subjetivo, a gente pode ter outros aspectos, mas no aspecto subjetivo é muito complicado medir o que é que vai te fazer sentir dor, né? Entendi. Porque às vezes uma palavra que eu profiro é dolorosa. Exatamente. Então, Entendi. por que a palmada, que tem um ato em si do tocar, do infligir algum tipo de dor, né, não vai? E outra, eu que bato, muitas vezes não tenho noção do quanto que aquilo de fato está provocando uma dor corporal. E aí, onde entra a psicologia para dizer também subjetiva e o impacto que isso vai ter. Muitas crianças que sofrem, né, com palmadas, sobretudo recorrentes, né, com situações de violência dentro do ambiente familiar, apresentam por vezes muitas questões relacionadas à ansiedade, à depressão, né? Isso vai refletir no comportamento que a gente diz que é aquele não esperado dentro do ambiente escolar. Muitas vezes existe um reflexo, a criança que parece estar querendo chamar a atenção e talvez esteja, e chamar a atenção para alguma coisa que não está funcionando dentro daquele ambiente que deveria ser o ambiente a protegê-la, e muitas vezes é aquele que mais causa sofrimento a ela. Nós somos uma complexidade, né? Cada um encara as suas vivências de uma maneira
E o meio que a gente vive também vai interferindo ali pesado, né? No nosso sucesso de vida profissional, na forma como a gente se relaciona. E eu sempre defendo isso aqui no programa. A gente tem, com uma certa frequência, a psicologia, ela se encaixa em muitos temas, né? Maravilha. Vocês devem saber. A Sim. gente sempre defende a questão da terapia, né? A terapia é algo libertador, porque você entende muitas coisas que você faz, muitas atitudes que você toma, porque e consegue mudar e quebrar esses ciclos, esses padrões. Exatamente, e é inclusive um dos recursos que a gente recomenda, assim, se você sente que tem alguma coisa que não está funcionando na criação do seu filho, da sua filha, faça psicoterapia, busque um profissional ou uma profissional da psicologia para tentar entender, muitas vezes desconstruir essa ideia de que a única coisa que você tem para fazer quando está diante, né, do conflito na criação do filho e da filha é a palmada, porque você já não tem um outro. Na verdade, há possibilidade de você utilizar a sua própria experiência para perceber que esse não é um recurso que funciona efetivamente. Além de tudo, é muitas vezes nesse processo de se perceber enquanto pai, enquanto mãe, que a gente vai se perceber enquanto filho, enquanto filha. E aí, nesse tocante, assim, mais aprofundado daquilo que é afeto seu, a gente consegue ir promovendo uma ressignificação, não só dos conceitos, mas do próprio comportamento, a partir da ressignificação mesmo, de tudo que é da sua, né, experiência. Exato. Tendo outros recursos disponíveis que existem, né? A gente tem vários instrumentos, inclusive eu faço uma recomendação para quem está nos assistindo. Existe um livro que chama Por que Gritamos, da Elisama Santos. Ela se apresenta como orientadora parental e psicanalista, e ela tenta convocar pais e mães a pensar: por que a gente faz o que a gente faz na criação dos filhos? O quanto que daquilo que é meu eu acabo transmitindo, porque não sei lidar na hora que eu estou nessa interação, né? Então é muito importante pensar, nem de longe para que a gente se julgue, nem de longe para que a gente entenda que a gente não faz nada, porque, sobretudo no que diz respeito à maternidade, existe muita cobrança social e a autocobrança também aparece bastante. Mas para pensar que existem recursos, existem meios outros, inclusive para que essa educação respeitosa e essa construção que vai tornar aquela pessoa uma pessoa capaz de lidar melhor com os seus afetos, logo com todo mundo que a rodeia. Já fui chamada de mole, porque eu não bato. Essa menina vai ficar muito mimada, essa menina vai fazer tudo o que quer. Você não bate nela? Como assim você não bate nela? Então, realmente, de pessoas novas eu já ouvi isso. Quando a gente, de repente, apresenta que a palavra tem um poder muito maior, né, e um impacto muito mais significativo, aí a gente começa a quebrar um pouquinho essas barreiras, né? A comunicação com a criança, claro que sempre vai existir a hierarquia, eu sou sua mãe, né? Existem limites, e eu estou aqui também na função de alguém que sabe um pouco mais que você, que já experimentou a vida um pouco mais que você, logo vai te transmitir bastante coisa, mas não significa dizer que eu não discute. Na clínica é muito perceptível o discurso de crianças e adolescentes que dizem: eu não sou feliz, eu não me sinto bem porque eu não sou escutada. Porque meu pai, porque minha mãe não consegue me entender. E aí aquilo vai gerando, né, uma série de problemas que podem aparecer, podem ser visíveis, e aí quem sabe a gente consiga buscar ajuda, mas outros silenciosos podem implicar situações mil. E a gente... Você falou em ansiedade, depressão, problemas na escola, desenvolvimento profissional, né? Tudo isso a gente mencionou aqui, só para elencar e reforçar para as mães em casa quanta coisa pode causar, né, esse ato violento, fora a replicação de comportamentos violentos e agressivos. Mas agora, gente, a gente vai... Tô com saudade de Letícia, né? Tenho que chamar ela de novo. Letícia vai conversar com uma advogada, e essa advogada vai nos esclarecer o que é que a lei fala a respeito da palmada, né, e nos esclarecer também a respeito dos limites, até onde é uma agressão, até onde é denunciável se a gente presenciar alguma situação do tipo. Oi, Bárbara, olha eu aqui de novo, e dessa vez com a advogada Shirley Albuquerque, para sanar algumas dúvidas que ficam sobre a famosa palmada. Shirley, muito obrigada por ter aceito nosso convite.
Eu que agradeço, em nome da OAB e da Comissão em Defesa da Criança e dos Adolescentes. Então, Shirley, conta pra gente, essa questão da palmada e agressão, qual é a diferença? Então, olha só, existem alguns parâmetros, certo? Que determinam constrangimentos, humilhações, sofrimento físico. Então, não é que a palmada por si só ela seja condenada. O que é condenado é a agressão que acarrete sofrimento, que acarrete constrangimento, humilhação e ameaças para as crianças e adolescentes. Então, qual é a lei que assegura essas crianças que são agredidas, né, que tem essa questão do sofrimento? Então, temos a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a Lei Menino Bernardo, que é a Lei 13.010 de 2014. Essa lei, ela não é punitiva, ela é de caráter pedagógico. Ela prevê que crianças e adolescentes sejam educados sem punições, sem tratamentos degradantes, certo? E sem lesões. O objetivo dessa lei, a evidência dela, é justamente essa questão do sofrimento físico, certo? E do tratamento cruel e degradante. Porque em relação à punição, à lesão, já existe uma previsão no Código e no processo penal. Mas essa lei, que é a lei conhecida como Lei da Palmada, Lei Menino Bernardo, ela estabelece diretrizes a serem estabelecidas diante desses casos de agressões. Então, vamos dar um exemplo de uma situação. A criança está num shopping com os pais e os pais batem nela ou acabam agredindo, alguém vê e denuncia. O que acontece com esses pais? Então, um caso desses, o que ocorre é uma humilhação, um constrangimento, certo? Ocorrendo a denúncia, vai ser acionado o Conselho Tutelar e ele aciona também uma equipe de segurança para acompanhar e aí vai ser investigado a denúncia, os fatos e a partir daí vão ser adotados os procedimentos cabíveis. Gente, eu acho que nossas dúvidas aqui foram sanadas. Muito obrigada, Shirley, mais uma vez por ter aceito nosso convite. E aí, Bárbara, aí no estúdio, ficou tudo ok? As dúvidas foram realmente sanadas? É com você aí no estúdio. Com certeza, Letícia. Muito obrigada, doutora Shirley, pelas informações. Realmente ficou tudo bem estabelecido e bem claro e bem sanado, sim. E aí a gente segue agora para aquele momento final, né, das nossas dicas. E se não é para ter palmada, o que é que a gente pode fazer para impor esses limites às nossas crianças? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, Bárbara, que a gente precisa convocar é, se tá difícil, porque muitas vezes é difícil, se você tá num momento em que o dia foi pesado demais, em que você realmente tá sentindo que não vai conseguir sustentar um diálogo naquele momento do conflito, né, vamos dizer, da birra, que muitas vezes a gente nomeia assim, da criança, tem um tempo para você. Saia, né, do ambiente um pouco, respire, né? Porque a gente também precisa, para conseguir transmitir o que a gente precisa transmitir para a criança, a gente precisa do nosso tempo, precisa se recompor muitas vezes. Então a primeira dica é pare e respire. Tem um tempo para você. É tão valioso esse tempo, e aí ele é muito subjetivo, vai depender de cada pessoa, mas quando você sentir que você tem condição de voltar para se haver ali com a criança, finalmente conversar com ela, né? É muito importante saber o que está por trás daquilo que ela está fazendo, o que é que ela está querendo comunicar. A depender, sobretudo, da idade da criança, ela não tem muitos recursos para dizer, olha, estou sentindo isso, por isso e por aquilo outro. Então, a gente pode ir conversando com a criança de modo que ela possa comunicar aquilo que está angustiando ela. Muitas vezes, uma birra é em razão de algo que está ali afetando e ela não consegue nomear. Então, escutar, validar também é muito importante, porque imagina que você me fala algo, eu, tá bom, Bárbara, e dou as costas. Então, eu preciso validar, eu reconheço,
É difícil, mas será que a gente não consegue pensar numa outra alternativa e negociar junto com a criança? Se ela não tem tantos recursos para ali colocar, vamos dizer, uma regra em prova para negociar diretamente com você, dá opções para ela, oferta alternativas para ela. Olha, a gente não consegue fazer isso. O que você acha da gente fazer aquilo outro? E aí você vai construindo uma relação de confiança, uma comunicação que se mostra não violenta, mas que vai também trabalhar a autonomia da criança e vai dar a condição de você crescer junto com ela, sendo uma pessoa de bem, se é isso que, né, muitas pessoas têm angústia e buscam. Uma pessoa de bem, mas uma pessoa que não está ali te respeitando porque tem medo de você, mas porque entende que nesse processo você realmente quer o melhor para ela. Eu tenho certeza que é isso que todo pai, toda mãe deseja para o seu filho e para sua filha. Com certeza. E só para finalizar, que foi uma dúvida que surgiu agora ouvindo você falando, questão do castigo. O castigo em relação a você restringir tempo de videogame, peguei um exemplo aqui. Funciona? Funciona, pode ser um recurso interessante, né? Sobretudo em algumas áreas da psicologia, fala-se bastante, olha, você vai ficar... Agora é importante a gente comunicar o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Não é só dizer assim, vai para lá e fica tanto tempo e vai pensar nisso de errado que você fez. Às vezes a criança não tem recurso nem para entender o que de errado ela fez. Olha, em razão disso que você fez, você vai ficar um tempo sem videogame, você vai ficar um tempo sem o seu celular. Por isso e por aquilo. Gostaria que você repensasse. Sabe como é diferente? É tão mais respeitoso e ainda assim a criança para escutar. Porque a gente tá falando da palmada, mas às vezes a gente também fala gritando. Sim. E isso também pode ser uma forma violenta de comunicar, né, esse processo de educação. Então, falar para ela, tirar às vezes alguma das vantagens, das coisas que ela gosta de fazer no dia a dia, mas mostrando para ela que aquilo é uma consequência. É o que a vida faz com a gente, né? Se a gente comete algum erro, naturalmente a gente vai sofrer uma consequência. Mas a gente faz isso com respeito e comunicando de forma não violenta. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Eu agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Um abraço e obrigada. Estou sempre à disposição. Um abraço para todo mundo. Gente, pegaram aí as dicas. Eu peguei tudo, viu? Vou levar tudinho para casa, assim, num baúzinho bem precioso. E praticar, né? Esse respeito, esse diálogo. E sou, assim, totalmente a favor da ciência, da psicologia e das leis também. Eu sou totalmente contra a palmada e a gente fica por aqui. Espero ter sido uma boa companhia para vocês. Não esqueçam que o nosso programa vai ao ar todos os dias, às 8 da manhã e às 8 da noite, aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta. E quem não conseguiu acompanhar o programa aí do início e quer assistir todo o conteúdo, é só acessar as redes sociais, no Facebook, YouTube, você a qualquer tempo pode ver. E também ficamos disponíveis na Rádio Senado Cidadã, todas as terças-feiras, às 10 da manhã. É só sintonizar 105.5, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.